Boa tarde, quinto ano. Vamos hoje para a nossa aula de História, continuando nosso assunto que é o Brasil colonial. Hoje estudaremos o Barroco Mineiro. Primeiro vamos entender o que significa a palavra barroco. Barroco, a seu significado real, é pérola irregular, mas na verdade é um estilo cultural que iniciou no século XVI na Europa, onde os artistas eles faziam suas esculturas, seus quadros, suas pinturas com traços mais fortes, com cores mais fortes. E quando trouxeram para cá para o Brasil, os artistas brasileiros eles deram um toque novo. Os anjos que eles faziam, eles tinham traços afrodescendentes. E dessa forma se tornou uma arte genuinamente brasileira. Genuíno quer dizer que é natural, é próprio daqui, o barroco mineiro, certo? Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais durante o período da mineração. Muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas, que eram grupos religiosos, que eram associações católicos responsáveis pelas atividades da igreja. As irmandades promoviam encontros desses grupos sociais e eles contratavam esses artistas brasileiros que sabiam trabalhar com barroco para decorar as igrejas, principalmente, e decorar também as praças. Nós temos aqui a foto da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. O altar, as paredes, as imagens são todas em barroco mineiro, certo? Mas quando falamos de barroco, lembramos sempre das estátuas que se encontram lá em Minas Gerais, principalmente em Ouro Preto, Congonhas. Essa estátua aqui é do profeta Isaías. Ela fica na frente da Basílica, que é uma igreja, do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, o maior artista do barroco mineiro foi Antônio Francisco Lisboa. Ele era chamado de Aleijadinho. Vamos entender por quê. Desde criança, ele começou a trabalhar com o pai com pedra-sabão, que é um tipo de pedra própria da região, que ela é boa para talhar estátuas, fazer esculturas. Só que por volta dos 40 anos de idade, ele começou a desenvolver uma doença, que até hoje não sabe exatamente que doença era essa, mas ele começou a perder os movimentos das mãos e dos pés. E aí ele, para não parar de trabalhar, ele amarrava a ferramenta no pulso e continuava talhando as estátuas, as esculturas que ele fazia. Ele começou a se esconder em casa, porque essa doença começou a deformar o rosto dele. E ele tinha vergonha de sair porque as pessoas ficavam olhando para ele com medo. E começaram a chamá-lo de Aleijadinho, certo? O patrimônio cultural, as obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial no Brasil. A preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser de responsabilidade de todo cidadão brasileiro. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas voltada à educação e também controle do patrimônio mundial, ela tem essa função, ela verifica essas construções que tem a ver com a história daquele local, do mundo, que tem relação à história, e a partir daí ela fala assim, foi tombada pela Unesco, ou seja, não pode fazer reforma, não pode derrubar, não pode fazer nada sem autorização da Unesco, para manter toda a característica inicial, não é isso? Ah, eu vou pegar essa igreja e transformar, fazer ela de outra maneira, fazer uma modificação. Não pode. Se ela tem aquela forma original, ela tem que ser mantida. Aqui nós temos algumas igrejas. O Centro Histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo barroco. Aqui é a frente
da igreja de São Francisco de Assis, que é toda em barroco mineiro também. Aqui em Salvador, gente, peraí. Aqui em Salvador também, o Centro Histórico, ele é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Os casarões do Pelourinho, toda aquela região é considerado patrimônio mundial, ou seja, todos nós somos responsáveis por todas aquelas construções que estão ali, certo? Destacam-se no centro histórico da cidade as construções de período colonial pintadas com diferentes cores. Já repararam que é tudo coloridinho? Em Goiás também existe a região que é chamada também de centro histórico, que é também patrimônio mundial. Parece muito com o nosso Pelourinho. Os locais também são bem coloridinhos, as casas bem antigas. Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora do Rosário, que é uma igreja lá em Goiás, que também é toda em barroco. Gente, esse assunto está nas páginas 257 a 259 e a atividade é 260. Beijo, amores. Fiquem com Deus.